Foram mais de 1.000 picadas por todo o corpo. O rio-clarense Antônio Humberto Pancheri, de 74 anos, morreu após um ataque de abelhas no dia 9 de dezembro. Um outro caso recente foi na cidade de Engenheiro Coelho. Alan Carlos Reck, de 65 anos, também acabou morrendo após ser atacado por abelhas. Os números apontam que na última década houve um aumento de 126% de acidentes com abelhas no Brasil. Já no estado de São Paulo, segundo a Vigilância Epidemiológica, foram mais de 4.000 ataques somente neste ano. Em São Paulo, antes das ocorrências recentes, 5 mortes haviam sido contabilizadas em 2023. Este professor da Unesp em Rio Claro, especialista em abelhas há mais de 45 anos, explica o que fazer em uma situação como essa. O ideal é você não se bater, não gritar, tá certo? E sair rapidamente do local, esse é o ideal, não é? Se você tem uma mata perto, se você conseguir passar entre os galhos das árvores, na mata ali, as abelhas se perdem muito, você evita muito a presença dessas abelhas, que elas vão se perdendo ali, você acaba escapando mais fácil, né? E tentar achar um local mais seguro. Você está perto de uma casa, você tentar entrar e fechar a porta imediatamente, porque se você não fechar a porta imediatamente, o enxame todo vai entrar lá dentro, você vai provocar não só ferroada em você, mas em outras pessoas que estarão lá dentro. Então tem que tomar alguns cuidados especiais nessa questão, né? O especialista ressalta que ataques como esses ocorrem quando o inseto se sente ameaçado e tenta proteger a colmeia. No Brasil existem mais de 3.000 espécies de abelhas. Entre elas, a mais comum nesse tipo de situação é a Apis mellifera, ou popularmente conhecida como africanizada. Uma colmeia dessa abelha tem de 50 mil, 60, 70 mil indivíduos. E como ela tem ferrão, como ela é bastante defensiva, a gente fala que ela é agressiva, que ela ataca. Na realidade, ela está se defendendo como qualquer outro organismo. Então, esse está o grande perigo com esses bichos, com esse tipo de bicho. Então, ela se defende muito bem, número grande de indivíduos. Quando ela injeta o veneno, você tem duas situações. Uma situação é o caso de alergia. Então, uma ferroada, 2 ferroadas, se a pessoa for muito alérgica, ele pode levar a óbito. Dar um choque anafilático pode matar. Então, a pessoa precisa, digamos assim, fazer os testes de alergia para saber se ela é alérgica ou não. Aí você tem um segundo caso, que é que a pessoa não é alérgica, mas você tem um número muito grande de ferroadas, e aí você tem uma intoxicação. Então, a quantidade de veneno injetado é muito grande, isso leva à intoxicação e, evidentemente, leva à morte, que foi o caso desse senhor aqui de Rio Claro. Apesar do medo, o professor alerta que não é permitido matar o inseto. Afinal, cada um possui uma função para o meio ambiente. A gente tem aqui no Brasil 300 espécies de abelhas, mais ou menos, de abelhas sem ferrão, que são essas bem comuns que muita gente tem em casa, a abelha jataí, a abelha mandaçaia, a bugia, tem vários nomes populares. Essas abelhas têm uma habilidade em polinizar algumas culturas que nenhuma outra abelha tem. Então, que a gente precisa dessas abelhas. Então, se a gente não tiver essas abelhas, a gente precisa dessas abelhas para polinizar tomate, pimentão, berinjela. Essas abelhas são especializadas nessas flores. Nenhuma das espécies de abelhas podem ser mortas. Isso é proibido. Então, quando você tem um caso desse, você tem que chamar as pessoas especializadas nesse assunto. Então, no nosso caso, a gente recomenda, se olhar que é uma abelha africanizada, se você não conseguir diferenciar, você tem que chamar em qualquer circunstância. Mas se você conseguir identificar que é uma abelha de ferrão, que é abelha africanizada, você entra em contato com a Defesa Civil, e a Defesa Civil vai indicar pessoas especializadas, são os apicultores, treinados para isso, para remover esse enxame.